Fala turma, boa tarde, chegando aqui para mais um bate-papo. Tudo bom, galera? Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre contabilidade consultiva para os escritórios de contabilidade e nós vamos ter a presença aqui do Bruno Silvestre. Bruno Silvestre vai fazer um bate-papo conosco, vai trazer a experiência dele nesse assunto, nesse tema e acho que a gente vai aprender bastante. Fala, Bruno! Bom dia, Bruno! Achei que você não estivesse me ouvindo. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Legal, estava conectando Tava aqui. comentando com a galera do frio que está aqui na cidade de Atibaia. Tá muito frio aqui. É, em Belo Horizonte não tá diferente não, viu? Você tá em Belo Horizonte, né? Tô em BH aqui também, tô encapotado aqui, tá um frio gostoso. Eu gosto de frio particularmente, acho que É. tá um friozinho gostoso. Patrícia Ren, olá Patrícia, tá dando um alô aí pra gente, seja bem-vinda. Ô Bruno, tem algum milagre acontecendo aí em Belo Horizonte? Porque o número de vítimas aí tá muito menor do que nos outros estados, né? O que vocês fizeram? É É, queijo? aqui É pão de queijo pão que de vocês estão queijo, né? comendo? O pão de queijo, o cafezinho aqui tá matando o corona. Então, Eita, cara, eu nós. acho que tem algumas teorias, né? Mas de forma que a gente viu foi um fechamento precoce, assim, então logo que começou as notícias, a cidade parou mesmo, então, houve uma Aham, adesão social, então a gente está indo para a 12ª semana de isolamento, né? Essa semana, aham. inclusive, Belo Horizonte começou a reabrir o comércio, e, então, assim, acho que tem a ver um pouco com isso, tem a ver com um pouco de o começo tiveram poucos acessos. Então, muito rapidamente a Prefeitura de Belo Horizonte agiu em relação a Aham. interromper, enfim. E houve uma adesão social, talvez maior do que em outros estados, assim, enfim. E parece que está funcionando, a gente conseguiu. Hoje a gente tem 70% mais ou menos de leito ocupado, mas pouquíssimo com Covid. Já, em Belo Aham. Horizonte tem um hospital de campanha pronto já, com 800 leitos para apoio à pandemia, e acho que até a notícia de hoje é que a previsão estava agora para 14 de junho o pico e passou para julho já, né? Então postergou mais um mês esse Aham. pico de contaminação e acho que foi uma ação acertada da prefeitura no primeiro momento, né, com impacto, Legal. mas acho que está funcionando bem, vamos ver. Essa semana está Que bom, voltando, que vamos bom. ver daqui 2 semanas como é que vai ficar. Isso aí. Tomara que continue controlado. Tá, Ô Bruno, deixa eu me apresentar um pouco então para você e para a sua audiência e depois também você se apresenta para a minha audiência, tá bom? Eu claro. sou o professor Antônio Sérgio, estou aqui em São Paulo, né? Minha base é São Paulo, na verdade, estado de São Paulo, mas eu moro no interior, moro na cidade de Atibaia, mas trabalho lá em São Paulo, dou aula no Sescom, no Sindiconte, no CRC, na FIPECAF, enfim, nesses lugares onde a gente encontra os contadores e os seus colaboradores. Ministro principalmente treinamento nessas entidades e presto consultoria, faço palestra, escrevo livro quando dá tempo, mas sempre direcionado para a área fiscal, né? Principalmente a área fiscal, falando de SPED, de bloco K, de bloco H, de substituição tributária, de REINF, de GIA-EFD, essas notificações aí da GIA. Então, atuo nesse ramo aí, nesta área de treinamento na área tributária. E Legal. agora, no último mês, eu abri um treinamento para formação de consultores, professores e palestrantes de SPED fiscal para escritório de contabilidade. Legal. E aí eu convidei você para a gente fazer hoje aqui um bate-papo, focando um pouquinho nas dificuldades, nas oportunidades dos escritórios de contabilidade e vamos direcionar um pouquinho nossa conversa para obrigações acessórias, né? Você Uhum. tem aí alguns tópicos que você trouxe para a gente conversar,
mas a nossa direção vai ser nessa, só para o pessoal que está chegando aí saber. A gente vai tocar um pouquinho nas questões das dificuldades dos escritórios de contabilidade e vamos absorver aí todo o conhecimento do Bruno para melhorar a nossa vida nos escritórios de contabilidade. E agora eu vou pedir para o Bruno se apresentar aí para a minha galera. Legal. Pô, primeiro, obrigado pelo convite, Antônio. É um prazer estar falando com você e para a sua audiência. Bom, bem resumidamente, eu trabalho com consultoria há 15 anos, né? Com consultoria gerencial há 15 anos. E os primeiros 5 anos na Falcone, né? A maior empresa de consultoria da América Latina, e saí da Falcone com o intuito de empreender e acabei fixando a minha atuação em história contábil, né? Então, há 10 anos a gente trabalha com gestão contábil, a princípio aqui em Belo Horizonte, né? Com uma empresa local aqui em Belo Horizonte, em Minas, e há mais ou menos 2 anos e meio, eu tive a oportunidade de conhecer o Vicente, né? O Vicente Sevilha, que é uma persona aí do universo contábil, e a gente estabeleceu um grande mentor e parceiro. E a gente uniu forças e dentro da construção, dentro do Grupo Sevilha, né, que tem a Sevilha Franquia, a Sevilha Educação, Web Contábil, a gente hoje, eu sou sócio do Vicente no braço Sevilha Gestão Contábil, que é um braço que está focado em oferecer consultoria de processo para escritório de contabilidade, para aumentar a performance e exatamente conseguir gerar e se transformar em consultivo e utilizar, né, dentre outros aspectos, por exemplo, das declarações acessórias, para gerar valor para o cliente, né, para transportar valor para o cliente dentro desse universo contábil. Esse é o nosso grande desafio. Legal. E, Bruno, então você hoje está numa empresa especializada, que é um ramo do Grupo Sevilha, que é focado em gestão do escritório de contabilidade. Exatamente. Sevilha Gestão Contábil, chama Sevilha. Maravilhoso isso. O que eu quero te perguntar, fazer uma primeira pergunta. Vamos lá. Você levando a marca Sevilha, conhecida aqui no Brasil todo, e lá na Espanha também, você levando a marca Sevilha, como é que você consegue chegar nos escritórios? Porque eu vejo que no meio contábil, os contadores eles têm um pouco de medo uns dos outros, né? Falta um pouco dessa disponibilidade para algumas ações em conjunto, porque os contadores têm receio de se aproximar muito dos outros. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu faço palestras de Bloco K, né? Desde quando começou o Bloco K, eu faço palestra de Bloco K. E aí o escritório me contrata, eu vou lá, faço a palestra. Mas alguns escritórios me procuram e às vezes eles não estão em condições de arcar com o custo de um palestrante. E às vezes eu sugiro, eu falei, se você quiser, você pode se juntar com outro escritório, reúne os clientes dos 2 escritórios, eu faço uma palestra só e vocês dividem o custo da palestra, né? Alguns aceitam, já fiz algumas palestras nesse formato, mas muitos me dizem assim, não, mas aí meus clientes vão estar perto dos clientes do outro escritório. Vai roubar meu cliente? Eles vão conversar e de repente um acaba arrastando o meu cliente lá para o outro escritório. Então, alguns contadores têm medo disso, né? Como é que é isso para você? Então, Antônio, ótima colocação. Assim, a primeira coisa, uma coisa que nos ajuda muito é o próprio funcionamento do Vicente, né? O Vicente Sevilha, né? O Vicente, ele é um agente para esse mercado em que demonstra muito interesse, e esse interesse é real, não é uma fachada, em contribuir para o universo contábil, né? Então, o Grupo Sevilha tem como premissa de existência atuar na promoção da atividade contábil, né? Da construção contábil. Então, da mesma forma que a gente recebe serviços ou contrata serviços de outros grupos de escritórios, de outros escritórios, em que a gente assume parcerias com outros escritórios, entendendo que o mercado ele é grande o suficiente para todo mundo, a gente tem essa abordagem com os nossos clientes hoje. Então, a gente
a gente trata o desenvolvimento da atividade contábil como premissa da construção do que a gente está fazendo, né? E trata isso com muita honestidade, porque esse é o nosso objetivo, né? Também, vira e mexe, faça um curso, vira e mexe, faça um treinamento gratuito e com objetivo, obviamente, comercial, mas a gente tem o propósito de transformar o universo contábil. E esse propósito de transformação, às vezes a gente tem o não, né? O cliente que fala, não quero porque você vai acontecer, mas em geral a gente tem uma adesão positiva, porque a proposta de valor da construção é contribuir e ser um agente relevante no universo contábil. E a gente não tem a pretensão de ter o mercado inteiro. A gente sabe que não é possível fazer isso sozinho, e isso fica muito claro, tanto nos nossos produtos como na nossa construção. Então, assim, não é algo que nos incomoda. Eu acho que essa ideia, ela inclusive auxilia nessa aproximação com o universo contábil. Mas o cliente, a contabilidade que não percebe isso, meio que ela tá fora do nosso radar, né? A gente, no fundo, quer trabalhar com pessoas que entendem que a colaboração faz sentido, né? E que a gente tem que ser colaborativo em relação a toda essa construção. Entendi. Então, talvez para esse profissional que ainda tenha esse medo, não seria o momento dele aprender o formato de gestão que vocês estão ensinando? Eu acho que ele perde uma oportunidade, né? E não só com a gente, porque o que a gente vê, a gente tem uma infinidade de personas contábeis, de escritórios de contabilidade dispostos a contribuir para o universo contábil com boas soluções, com bons produtos, e o que a gente quer, no fundo, é aprender com esse universo e contribuir. Então, o primeiro passo para o contador é entender que a era do eu conheço meu cliente, ele está aqui debaixo da minha asa, eu sei o nome do pai, o nome da mãe dele, é uma coisa que está, vamos falar assim, está começando a ficar em desuso, né? Se você não gera valor para esse cliente, se você não constrói valor para esse cliente, ele fatalmente vai buscar outras soluções, independente do quão você tente proteger. E esse cara está sendo municiado de todos os lados, né? Ele está sendo, a cada minuto ele está recebendo uma demanda, uma oferta de outro serviço contábil mais barato, uma oferta de outro serviço contábil que gera mais valor, uma oferta de outro serviço que agrega a contabilidade. Então, o universo de colaboração para a gente faz todo sentido e obviamente que é uma disputa, é o mercado, né? Nós estamos falando de um mercado, essencialmente, mas que estabelecer uma proposta de valor e o que a gente quer entregar é talvez um pilar mais importante para que esse conflito seja mitigado ao longo da construção. Legal. Agora, uma outra curiosidade, Bruno. Eu tenho, num dos trabalhos que eu faço aí na formação de consultores, eu aplico lá um determinado, eu tenho um método, esse método tem 4 etapas. Uma dessas 4 etapas, que eu chamo de 4C, né? Então, o quarto C é casa, que significa assim, arrumar a casa do cliente. Ou arrumar não, né? Mas orientar o cliente a arrumar a casa. Então, o que eu quero te perguntar? Nesse seu trabalho de gestão para o escritório de contabilidade, existe algum momento em que vocês tratam da necessidade do escritório, do contador, da equipe se aproximar do cliente e ajudar o cliente a se organizar internamente? Eu lido muito Então, vamos lá. com inventário, com bloco K e bloco H, né? E aí, nesse método, eu tento despertar no contador a ideia de que não adianta ele apenas mandar um e-mail e pedir o inventário para o cliente. Porque às vezes o cliente nem sabe o que é inventário, como é que faz, que cuidados precisa ter, o que eu faço com a diferença, quando eu faço, tal. Às vezes o cliente não sabe o que é inventário, que não é só ir lá na prateleira e contar, né? Tem uma série de cuidados. Às vezes o cara é uma indústria pequena que não tem uma organização lá de ficha de produção, de ordem de produção, de uso de matéria-prima, de descarte, de volta, enfim. Então eu falo, olha, para o teu cliente fazer um inventário correto, te mandar um bloco K, um bloco H correto, ele precisa ter processos internos que garantam a qualidade da informação. Que ele tenha um cadastro legal, que ele tenha funcionário preparado, que alimente o sistema corretamente. Então, eu oriento isso, né? Nesse quarto passo, o contador auxiliar o cliente na gestão.
E já ouvi de alguns contadores me dizerem assim, isso não é obrigação minha, isso é obrigação do cliente. Eu falo que realmente não é. Mas quanto melhor o seu cliente trabalhar, quanto mais certinho a coisa estiver lá, melhor vai ser o seu trabalho, facilita o seu trabalho. Então, às vezes o cara recebe lá uma planilha Excel de estoque com não sei quantos itens e dá para as meninas digitarem lá no programa fiscal. Eu falo, se o seu cliente tivesse organizado, tivesse lá um controle, tivesse uma informação bacana, já importava o arquivo e já jogava dentro do SPED. Pouparia horas de trabalho. Você tem esse momento aí na gestão do escritório? Na verdade, Antônio, eu vou colocar mais um item no meu método e falar, olha, também tem que fazer gestão do escritório. eu acho que é fundamental, assim, a nossa construção, qual é o pilar mercadológico da nossa construção? Dá uma falhada aí, Bruno. Deixa eu... Voltou? Você está conseguindo me ouvir? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo agora? Oi, está me ouvindo? Galera que está nos ouvindo aí, digam se vocês estão ouvindo a mim e se vocês estão ouvindo ao Bruno. Aqui para mim o Bruno não está aparecendo, mas me contem aí vocês, como é que está para vocês aí, se vocês estão conseguindo me ouvir. Voltou? Bruno, me ouvindo será agora? que voltou? Vamos lá, Bruno. Acho que deu uma travadinha. Vamos ver se volta agora. Tá sem som. O pessoal tá ouvindo. Vamos lá. Renato Moraes entrando aí. Voltou agora? Tá ouvindo? Vamos caminhando que já resolve. A internet é assim mesmo. Voltou. Tá falando que alguém falou que voltou. Bruno? Tá me ouvindo aí? Oi, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Antônio? Estou te ouvindo. Vamos lá. Então, eu estava te ouvindo bem, eu acho que, enfim, a construção do processo contábil hoje, a base do processo contábil hoje, ele tem uma premissa que a contabilidade, o que a gente chamava de contabilidade do futuro, e que, na nossa opinião, virou a contabilidade do presente, né, do momento, é a contabilidade em que eu gero valor para o meu cliente. É a contabilidade em que eu deixo de ser o cara que emite guia, folha e declaração, ou que faço só isso e que gera valor para o meu cliente. Então, quando você fala, você já pensou se esse cliente tivesse melhor estruturado, o seu trabalho seria melhor? Quer dizer que se ele tivesse um trabalho estruturado, isso seria melhor para ele também, né? Ele teria um resultado melhor e teria uma gestão melhor. Então, a contabilidade do futuro para a gente é a contabilidade de aprender a olhar para o cliente como maior referência. O que a gente entendeu ao longo do processo é que, embora a contabilidade já tenha percebido isso como negócio, em boa parte do universo contábil ela já tenha percebido isso, de fato ela não consegue fazer isso. Então ela fala, pô, eu preciso de visitar o meu cliente para melhorar o estoque dele, para oferecer uma solução para ele, para conseguir que ele tenha uma gestão melhor do estoque dele. Ela já sabe disso, ela até sabe quem é o cliente que precisa desse tipo de serviço. Só que ela fala, então eu vou fazer. Só que quando ela fala eu vou fazer, tem uma guia que vence amanhã, tem uma obrigação que vence amanhã, a folha tem que entregar, o SPED tem que entregar, e aí ela está imersa dentro do processo operacional. E aí, 99% da atividade contábil está relacionada ao momento em que ela tem, ao esforço contábil está relacionado a entregar a guia, a folha de declaração, né? Então, o que a gente fala para a contabilidade o nosso processo ele visa reduzir o máximo esse custo, reduzir o máximo o valor disso, o quanto eu emprego de energia nisso, e fatalmente passa por uma construção tecnológica, mas especialmente por uma construção processual, para que sobre tempo, para que a contabilidade, para que o Antônio chegue e fale, agora vamos ensinar o nosso cliente a gerir melhor o estoque dele. Porque ele, eu acho que você vai concordar comigo, você não tem que gerir o estoque dele porque isso vai aumentar a qualidade da sua informação.
você tem que gerir o estoque dele, porque isso é melhor para ele. Porque isso vai reduzir o custo operacional dele, porque ele vai ter maior eficiência na construção. Tem uma brincadeira que eu faço, que é a brincadeira do dedinho, né? A contabilidade liga para o cliente e fala, cliente está com dor no dedinho? E ele fala, não, estou com dor no pé. Aí ele fala, cliente, tem certeza que não é no dedinho? Porque eu tenho um remédio aqui para dor no dedinho. Aí o cliente fala, não, contabilidade, que dói é meu pé. Ela fala, então vamos fazer o seguinte, toma esse remédio do dedinho aqui e vê se melhora o pé. Então, ela faz isso porque ela não tem alternativa operacional. Então, o nosso objetivo é exatamente criar uma rotina operacional, uma entrega operacional que seja o mais barato possível e que a gente consiga ter maior eficiência para buscar esse valor para os nossos clientes, para oferecer esse valor para os nossos clientes. Entendendo que a estrutura de cliente que a gente tem vai se diferenciar. Vai ter cliente que quer a consultoria tributária, vai ter cliente que quer a consultoria das declarações acessórias. E a quantidade de informação de declaração acessória que a gente tem nas declarações acessórias, gera uma infinidade de oportunidade em nossos clientes, né? Sim. E a contabilidade, o nosso objetivo é fazer que a contabilidade crie esse olhar para essa construção. Cria a possibilidade de fazer isso. Porque, no fundo, o que a gente sente é que a contabilidade já percebeu essa oportunidade, ela já entendeu que isso é possível, mas ela ainda não conseguiu se desvencilhar do ISS, do PIS, do COFINS, do SPED, e o que a gente faz é criar uma lógica operacional para sobrar tempo para isso, para gerar o serviço, para gerar tempo para fazer isso. Então, a gente especializou no chão de fábrica mesmo. Então, a nossa atuação ela vai para o chão de fábrica para exatamente aumentar a performance contábil, para que ela tenha mais tempo e que ela escolha se ela vai assumir uma postura de gerar valor para o cliente ou se ela vai reduzir o custo. É uma opção estratégica dela. Legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas participações. O Renato Moraes, o meu amigo o Ed Murphy. O Renato está dizendo o seguinte, o dia a dia, a rotina operacional. Epa, deu uma travadinha aqui de novo, vamos lá. O dia a dia, a rotina operacional. Sair deste labirinto desafiador. É isso mesmo, Renato. É o grande desafio, né? A gente conseguir fazer o escritório escapar um pouco dessa rotina que toma todo o tempo, né? E aí o trabalho do Bruno pode ajudar nesse sentido, né? De libertar o escritório. É libertador mesmo, né? Porque a lógica contábil, infelizmente ou felizmente, não sei, guia, declaração não gera valor mais. Né? Você realizar essa atividade não gera valor mais. Eu até ouvi essa semana alguém falando, quero ver você não entregar isso para o cliente, né? Se é possível. Eu falei, cara, se você não entregar, você está fora do mercado. Mas se você entregar, você não garante que esse cliente vai continuar com você. Entregar isso, óbvio que é uma premissa e tem que ser entregue, a gente foca muito nessa construção, mas só entregar isso não é garantia que o escritório de contabilidade vai ter sucesso, não é garantia dessa construção. Então, quando você fala lá de buscar o cliente para oferecer um novo valor, de avaliar a construção do bloco K, o bloco K não é uma rotina, não é uma burocracia. Né? A contabilidade, quando surgiu lá atrás o bloco K, a contabilidade falou, lá vem mais uma burocracia. A maneira que eu enxergo lá vem mais uma oportunidade. Né? Lá vem mais uma oportunidade da gente acessar o cliente, porque, Antônio, uma percepção que a gente tem, eu atuei nas duas pontas, tanto no ponto contábil quanto no cliente da contabilidade, a gente também atuou um pouco nesse universo, o cliente não sabe, ele não tem esse conhecimento. Ele não está preparado para entender isso, então não é um ofício que você vai mandar, eu fiz um ofício bonitinho aqui e mandei explicando todos os pontos. Ele não vai entender, né? Então, assim, quando a gente gera especialidade, que o Antônio vai lá, entende, esse cara vai falar, putz, por que você não falou isso comigo antes? Para mim era só uma planilha para preencher. Eu falei, não, cara, tem um monte de oportunidade para o seu negócio, cliente, dentro dessa análise. Eu acho que essa é a virada de chave que a contabilidade vem entendendo. Acho que não seria talvez muito presunção, teria muita presunção minha falar que não. A contabilidade já vem entendendo esse processo
mas que ela precisa de apoio, né, do nosso apoio, né, tanto do apoio para a gente entender a operação, quanto do apoio para alguém lá e da mãe ensinar ela a fazer isso com o cliente. Porque ao longo do tempo a contabilidade se especializou na entrega e não no relacionamento. Exatamente. E quando você diz que é uma grande oportunidade, quando você pega uma obrigação acessória, né? Bloco K, bloco H, o SPED fiscal como um todo, é uma grande oportunidade se for bem aproveitado, bem visto, mas pode ser também um grande risco se for negligenciado, né? Eu tenho aí uma série de exemplos, de casos, né, de empresas que levaram multas altíssimas por descontrole na informação de inventário. Então, é o básico, quando você faz esse trabalho, como diriam nossos pais lá antigamente, né, não fez mais que a obrigação de entregar correto, mas se você não entrega correto, o prejuízo pode ser muito grande lá na frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma alusão que eu faço, assim, da mesma forma que qualquer problema social, se você for analisar a fundo, em algum momento você vai esbarrar no processo educacional, né? Você tem que ter uma educação melhor. Qualquer problema social que você pegar, a essência desse problema vai ser, a solução desse problema vai passar por um processo educacional. No universo empresarial, qualquer problema que você tiver, no fim ele vai esbarrar na estrutura gerencial. No fim, faltou alguma análise, faltou alguma construção, faltou algum entendimento gerencial para que isso seja possível. Então, nós estamos falando aqui que a contabilidade, aumentar a capacidade gerencial dela, naturalmente ela aumenta a capacidade dela de melhorar a gestão do cliente dela. E usar a declaração, as informações da declaração acessórias como porta de entrada para isso, é um caminho muito inteligente. Né? Porque ou as informações vão estar corretas e vão te dar uma série de oportunidades de atuação, né? Então você vai conseguir fazer a análise dessa declaração e falar, pô, aqui eu estou vendo que tem oportunidade, aqui eu tenho, ou as informações não estarão corretas e você tem outra infinidade de oportunidade que é atuar para resolver a informação que está incorreta. Né? E você aumenta a regularidade fiscal, obviamente, que é necessário do universo contábil, mas você também aumenta a agregação de valor do cliente por uma porta de entrada que é fabulosa, que é o entendimento desse processo. Exatamente. Temos uma participação aqui do Deraldo Rocha, meu amigo Deraldo Rocha, está dizendo o seguinte: penso que a cabeça pensante das empresas tem que continuar pensando no seu negócio e a contabilidade cuidar da burocracia e consultoria sair da rotina atual. É isso aí, Deraldo. Bacana, obrigado pela participação. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Deraldo também está falando, né? Temos a missão, Sérgio e Bruno, mudar a cultura do empreendedor, mostrar a importância da consequência disso. É isso que a gente está tentando fazer aqui hoje, Deraldo. Tentando levar um pouquinho de informação para a mudança dessa cultura. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, vamos seguir. Bruno, a conversa está boa e a gente nem começou ainda nos tópicos, né? Então, vamos lá, vamos para os tópicos, você topa? Vamos, claro. Então, vamos lá. O primeiro item, não sei se você vai falar nessa sequência, mas eu fiquei muito curioso com esse título aqui, vou aprender junto com a galera, que você colocou classificar clientes bem clientes, né? O que é classificar clientes bem clientes? Então, assim, uma premissa da construção que a gente entende é que a contabilidade, o universo contábil precisa de entender que cada cliente ele gera estruturas, necessidades diferentes. Né? A contabilidade fala muito assim, aqui é muito comum a gente ouvir história contábil assim, cara, aqui a gente trata os nossos clientes 100% iguais. Cara, não é interessante, não é inteligente a gente tratar os clientes iguais. Né? Então, classificar os clientes, entender a necessidade dos nossos clientes, ela é uma peça muito importante para que eu consiga gerar valor para uma construção. Então, para um universo de clientes, a informação contábil vai fazer muito sentido e eu tenho que entregar isso para ele, porque isso é importante para ele. Para outros clientes, a informação contábil ela é completamente irrelevante. Então, não adianta eu querer mostrar para o cliente, entregar um balancete mensal para ele, não que eu não tenha que fazer o balancete mensal,
Mas não adianta eu entender que se eu marcar uma reunião para apresentar as informações e os índices financeiros dele, isso vai gerar valor. É. Então, entender a É a dor no necessidade dedinho, né? Eu é querer o fazer, ó, dedinho, você está com dor no dedinho. Eu vejo muito contador indignado com o cliente dele que não vê valor na atuação que ele faz. Ah, mas meu cliente tem que entender que isso é importante. E o que a gente fala é, não tem. Ele não precisa entender que isso é importante. O importante para esse cliente pode ser uma análise do estoque dele, pode ser uma análise... Isso é muito mais relevante. Uma coisa que a gente fez na Sevilha esse ano, no Grupo Sevilha esse ano, foi a gente avaliou hora extra dos nossos clientes, a classificação de hora extra dos nossos clientes em 2020. E a gente, para os clientes que tiveram grandes oscilações, a gente perguntou, cliente, você sabe que você aumentou a sua quantidade de hora extra ao longo do tempo, você vem aumentando? Está acontecendo alguma coisa com você? Eu não cheguei lá para vender uma solução para ele, eu cheguei lá para entender o problema dele. Então, classificar o cliente como, cada cliente como o cliente que ele é, né, como a estrutura que ele é, e oferecer algo que gere valor para aquela construção, a gente entende que é um pilar muito preponderante. Então, vai ter cliente que um simples estudo do segmento dele faz mais sentido do que um balancete. Vai ter cliente em que eu vou chamar o Antônio lá e falar, Antônio, esse cara tem um estoque muito bagunçado, né? Eu vi um caso recentemente até de um amigo aqui em Belo Horizonte, de um estoque, o cara tem um estoque de... Depois eu vou te indicar para ele até, viu, Antônio? Tá Ele tem bom. um, ele tem um estoque, ele tem lá, ele tem um custo de estoque sei lá, fatura 1 milhão, deve ter 3 milhões e meio de estoque, mas é uma estratégia de negócio, então Aham. ele atua com a estratégia, o estoque alto não é o problema, mas quando a gente foi fazer uma análise do estoque, a gente viu que mais ou menos uns 18% desse estoque era de produto obsoleto, que não tinha mercado mais. Então, ele tinha um número na cabeça, eu falei, cara, isso aqui é lixo, né? Então, assim, e ele fala, o que eu faço? Eu falo, cara, procura a sua contabilidade, ela vai te orientar em Aham. relação a essa construção. Procure, pô, isso não está na sua declaração acessória, por exemplo, né? Isso não está lá no seu bloco caixa, não está na sua construção. E ele não fazia a menor ideia do que eu estava falando, né? Ele Sim. não fazia a menor ideia operacional o que ele estava falando. Ele sabe como que ele vai tratar aquilo do ponto de vista do negócio financeiro lá, se vai vender, se vai jogar fora e tal, ele sabe o que ele vai fazer. Mas ele não tem nenhuma ideia como ele faz isso. E É. aí, ele liga para a contabilidade, primeiro que ele tem que procurar a contabilidade para isso, que já é um problema, né? Então, assim, É. a contabilidade teria que ter visto isso. Então, para esse cliente, o dado financeiro, o contábil, nem é muito relevante, mas isso gera, o estoque é muito sensível para ele, por exemplo. Agora, eu tenho um cliente pequenininho aqui, que se eu fizer um evento, se eu fizer uma live com ele, se eu chamar alguém para falar sobre gestão financeira, de BPO, enfim, seja lá o que for, eu vou conseguir gerar outros valores. Então, entender cada cliente que ele quer, e quando eu falo cada cliente, são grupos, né? Obviamente, eu tenho lá 150 clientes, eu vou ter 20 clientes que eu vou ter uma unidade de ação, 30 clientes que eu vou ter outra unidade de ação, 50 que eu vou ter outro. O individualizado não é isso, mas é entender, clusterizar e entender o que eu vou entregar de valor para cada cliente. Então, essa análise e esse entendimento ela é fundamental até para que eu consiga ser consultivo. Porque eu É. não posso ser consultivo aleatório. Qual o produto que eu oferecer? Eu vou voltar de novo no mindinho, né? Eu só tenho remédio para o mindinho. Eu falei, cara, então, se o seu cliente não tem mindinho, não tem dor no mindinho, você não vai conseguir ser consultivo nunca. É. Então, esse entendimento inclusive, quem auxilia para essa construção consultiva dentro da contabilidade. Legal. E isso que você está dizendo, esse tratamento macro do escritório, entender cada cliente, ver a necessidade, ou cada grupo de clientes, ou cada tipo de atividade, e dar um tratamento diferenciado, eu uso esse mesmo comentário, essa mesma orientação, quando eu estou tratando da obrigação acessória. Por quê? O que eu percebo em muitos escritórios? Né? Que eles funcionam mais ou menos como uma linha de produção. E o que é a linha de produção? Importa ou recebe os XMLs, baixa no programa, gera o arquivo e corrige lá as eventuais divergências apontadas pelo PVA e entrega o SPED. Então, quando eu chego lá num cliente e falo, olha, esse cliente aqui você deveria estar informando o registro 0450, porque ele tem
redução de base de cálculo, isso é uma informação que está lá no campo de observações da nota, isso tem que estar lá no SPED. Aquele outro cliente ali, tem substituição tributária, ele deveria estar preenchendo essa informação aqui dentro do SPED, deveria estar preenchendo esse campo aqui da nota fiscal eletrônica na hora de fazer envio. Então, olhando para cada cliente. Então, quando você fala em cadastro de observação da nota, cadastro de observação do livro fiscal, vendas com cartão de crédito, informação complementar, a maioria não trata esses assuntos. Então, aqui em São Paulo, a gente está vivendo uma pandemia, né? Uma pandemia de notificações da Secretaria da Fazenda dizendo que a GIA está diferente do SPED. E por que a GIA está diferente do SPED? Porque tem detalhes dentro do SPED que deveriam ter sido observados e não foram. Por quê? Porque é feito tudo igual, e aí a GIA está falando, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo, então agora o povo está correndo atrás desse assunto, mas é resultado, né, é consequência um pouco desse trato todo mundo igual. Todo mundo igual, e as obrigações acessórias eu entrego também de todo mundo igual, importo, vale e mando. Então, e complementando o que você está falando, a gente pode ter certeza que vai nos próximos... Assim que essa economia reativar, assim que a gente acabar com essa discussão da pandemia, se Deus quiser vai acontecer rápido, ou no tempo que acontecer, o governo vai começar a caçar isso, né? Ele vai ser um caçador disso. Por quê? Porque ele precisa de receita. Vai precisar de grana. Ele vai precisar de receita. E uma das maneiras vai ser buscar... Ele vai buscar onde ele puder buscar. Então, a preocupação com mitigar o risco, entender os clientes que têm maior risco da informação contábil da declaração e tratar ele de maneira diferente é muito importante, mais do que nunca, né? Nunca não foi importante, mas agora é mais importante que nunca, porque vai acontecer uma corrida, né? Vai acontecer, o governo vai espremer e vai buscar a fiscalização o máximo possível digamos assim, no próximo ciclo, porque ele vai precisar de grana, necessariamente. Legal. Antes da gente ir para o segundo item, eu vou te perguntar uma coisa. Então, achei interessante esse trabalho que você faz. Como é que os escritórios encontram você para falar, nossa, eu quero dar uma olhada aqui na minha gestão. O meu público maior está aqui em São Paulo, você está em Minas Gerais. O Bruno ajudaria empresas em São Paulo nesse trabalho de organização da gestão do escritório contábil? Hoje a gente tem uma atuação nacional, né? Então, nacional mesmo. A gente tem cliente no Acre, tem cliente no Amazonas e tem cliente em Santa Catarina, enfim. A gente tem uma atuação passando por Salvador, enfim. A gente tem uma estrutura de atendimento legal, assim. Então, a gente tem um produto que é online, que ele é realizado de forma online, mas ele é realizado por equipe de consultores, a gente é consultivo, a gente faz o dia a dia das empresas, então a gente não é um software ou um trabalho de mentoria, é um trabalho de consultoria na essência da palavra, que a gente coloca a mão na massa. Então a melhor maneira de falar com a gente é sevilha.com.br/gestão contábil, tem um formuláriozinho lá, só você preencher, a gente imediatamente entra em contato para entender um cenário contábil. Então, hoje o Grupo Sevilha tem o potencial para atender escritórios de todos os portes, né, de toda a construção. Então, a brincadeira que a gente faz é assim, se você tem um escritório que tem mais de 5 colaboradores, mais de 4, 5 colaboradores, e que você trabalha muito, que chega no final do dia, você tem a sensação que você não fez nada que você tinha que ter feito, né? Você trabalhou o dia inteiro, executou, está exausto. E chega no final do dia você fala, as coisas que eram importantes você ter sido feitas eu não fiz. sevilha.com.br/gestão contábil. A gente ajuda a resolver esse problema aí. Legal, bacana. Eu vou recomendar para os meus alunos de consultoria esse tipo de ação também, porque vocês podem ser um braço de apoio, de parceria do meu aluno que está se preparando para ser consultor dos escritórios. Legal. Faz todo sentido, tem demanda, né? A gente está conseguindo... É óbvio que a gente teve perda, como todo mundo, né? Mas a gente tem conseguido
acessar, tem demanda, está conseguindo se manter ativo, bastante ativo no mercado, tá? Nós vemos tendo uma boa construção, mesmo com essa pandemia aí. Bacana. Vamos lá para o nosso segundo tópico, que é clientes diferentes, agregações diferentes. É isso, né? Resumindo aqui, mas você fica à vontade para dar o título aí. Exatamente para complementar o que a gente falou dessa classificação dos clientes, né? E vou repetir para retomar o assunto, que é a contabilidade, ela tem uma lógica histórica e que fez sentido ao longo do tempo. Processar a contabilidade há 20 anos atrás era muito difícil, né? Então, você tinha máquina de escrever, você tinha digitação, aí você passou por uma revolução dos softwares, aí você tem um início de processo de automação, e nos últimos anos, o contador não gosta muito que eu falo isso, mas processar a contabilidade vem sendo cada vez mais fácil, né? Processar a estrutura contábil vem sendo cada vez mais fácil. O que quer dizer que o contador precisa se transformar em contador, né? Então, assim, a contabilidade 10 anos atrás o desafio da contabilidade era conseguir processar. Você tem lá um cliente com muitas notas, com muito volume, com muita informação, com muita particularidade, você tinha que pegar isso numa estrutura tecnológica baixa e conseguir processar essa informação. Hoje em dia, esse desafio vem deixando de acontecer, né? E aí o que a gente percebe é todos os estudos que falam de profissões que vão sumir, sempre aparece a contabilidade, né? Uhum. E aí me perguntam, Bruno, a contabilidade vai acabar? Eu falei, não, o que vai acabar é o processamento contábil, né? O processamento contábil, esse está fadado a acabar, e eu diria que ele já acabou. A gente só não conseguiu terminar com ele ainda. A gente só não conseguiu fazer com que ele deixe de existir, mas ele já acabou. Então, quando a gente me pergunta, a contabilidade vai acabar na sua opinião? Eu falo, não, ela, pela primeira vez na história, ela está sendo demandada como contabilidade. A demanda que ela tem hoje é de contabilidade. Então, e o que é a demanda de contabilidade? Usando um clichê e talvez um termo romântico, a contabilidade é a ciência da riqueza, né? Então, é a forma de o papel da contabilidade é promover isso no cliente dela. E para cada cliente, riqueza quer dizer uma coisa. Para um cliente, riqueza quer dizer faturamento altíssimo, quer dizer construção, quer dizer empregabilidade alta, quer dizer, para outro cliente, riqueza quer dizer ter uma MEI que vai colocar comida dentro da minha casa, né? E vou ter um faturamento ali que eu não consegui estar no mercado de trabalho, não consegui um emprego formal ou um emprego de carteira assinada CLT, e eu vou ter que, de alguma forma, empreender correndo um risco do dia a dia, vendendo almoço, pagar janta, pagar comida dentro de casa. Então, essa diferença entre os clientes, da necessidade dos clientes, a contabilidade precisa de ter um olhar diferente para todos os clientes dela. E ela precisa entender que ela gera valor de maneiras diferentes, ela pode gerar valor de maneiras diferentes. O meu grande sonho, talvez o meu grande desejo para o universo contábil, é o dia que o universo contábil entender que quanto menor for a sua necessidade de apurar imposto de obrigação, maior vai ser o seu valor no mercado, né? Então, assim, maior o mercado vai perceber o seu valor. A pandemia trouxe isso, Sérgio, muito, muito legal, assim, porque o mercado não contábil, as empresas não contábeis, perceberam que a contabilidade é capaz de entregar valor, né? A contabilidade está passando por um cenário que ela não tinha oportunidade. O empresário falou assim, cara, a contabilidade ela me ajudou muito, se não fosse ela, eu não tinha feito boa parte das coisas, né? Só que precisou de uma pandemia, precisou de um fenômeno mundial para que os clientes conseguissem ou começassem a ter esse olhar para a contabilidade. Então, a contabilidade precisa se posicionar como a ciência da riqueza. Porque a gente não tem a certeza que daqui a pouco o governo vai falar, não, agora o imposto que apura sou eu. Eu já tenho o SPED, eu já tenho o bloco K, eu já tenho toda a estrutura, né? O XML, eu estou padronizando. Cada vez ele tem uma padronização maior em relação aos documentos que são emitidos. Por que ele não pode falar assim, agora quem emite sou eu? Né? E isso ainda assim não acaba a contabilidade. Porque o papel da contabilidade não é fazer isso, é entender o cliente, a necessidade do cliente entregar o valor que ele precisa. Seja
contábil, seja financeiro, seja processual, seja por meio de, seja o que for, seja por meio da declaração acessória que a gente vai entregar e da maioria do processo dele. Então, essa compreensão é muito importante, né? A história que eu conto, em geral, quando eu falo disso, até a pandemia eu andava muito de avião, né? Então, eu tinha um relacionamento ótimo com as empresas aéreas, né? Então, eu era cliente VIP em todas as empresas. Então, eu tinha muitos benefícios que eu não pagava. Mas quando eu ia viajar com a minha família, por exemplo, com a minha esposa e com o meu filho, eu tinha que pagar para eles usufruírem do benefício. Por quê? Porque eles não têm o relacionamento que eu tenho. Então, a contabilidade tem que entender isso, que o cliente, ela vai usar e vai tratar o cliente de acordo com a relação que ele tem com ela, e ela tem que propor essa relação. Tanto para o cliente que viaja muito, quanto para o cliente que viaja pouco. É essa lógica de construção que a gente quer, que a gente entende, e é o desejo que a gente tem para o universo contábil, né? É o que a gente espera para esse universo contábil. Bacana. Temos uma participação aqui da Kátia Gonçalves. A Kátia Gonçalves é lá da cidade de Guarulhos. Bem-vinda, Kátia. Ela está dizendo o seguinte, Bruno. Vejo também que muitos contadores têm dificuldade em mudanças e de se adequar conforme vão surgindo novas obrigações acessórias. Só pensam na linha de produção e esquecem de atender às necessidades do cliente. É isso aí, tem razão. É um belo... Professor Fernando Sampaio, seja bem-vindo, Fernando Sampaio, meu amigo lá de Belém do Pará. Você conhece também o Fernando, né, Bruno? Fernando Sampaio está sempre nos eventos aí, onde ele costuma estar, o Fernando também está. Bem-vindo aí, Fernando. Vamos lá, top. Obrigado. Isso aí. Bruno, temos ainda mais um tópico, hein? Depois eu vou fazer a minha equipe aqui, a minha menina aqui faz um resumo de tudo isso que a gente falou, dos tópicos que você mandou, para a gente mandar para a galera uma síntese do que foi discutido aqui. Aí, assim que ela fizer, eu mando para você também. Legal. O nosso terceiro tópico é a utilização da gestão para se aproximar. Então, aqui a gente está até falando uma coisa que a gente falou lá no começo, assim, que o grande vilão nessa estrutura contábil, para ela conseguir ter essa proximidade com o cliente, conseguir ter essa dificuldade com o cliente, são as atividades que o cliente não vê valor. O Vicente o Vicente Sevilha fala uma coisa nas palestras dele que é muito interessante. Ele fala, se você pegar o seu cliente, pegar a lista de tudo que você faz, né, e entregar para o seu cliente e perguntar para ele assim, cliente, a contabilidade, né, ela pega a lista de tudo que ela faz, entrega para o cliente, fala, cliente, eu quero que você marque aqui o que tem valor para você. E provavelmente ele vai marcar quase nada, se é que ele vai marcar alguma coisa, né? Então, entender que o vilão dessa história é o processamento contábil. Né? Quem é o maior vilão da contabilidade gerar valor do cliente é o processamento contábil. A contabilidade, ao longo dos anos, se especializou em entregar. Ela entrega como nenhum serviço. Não existe nenhum serviço, e eu falo isso aos 4 ventos, assim, não existe nenhum serviço com capacidade de entrega da contabilidade. Só que ela não aprendeu a fazer isso com performance. Ela não aprendeu a fazer isso com eficiência e eficácia. Qual a leitura do mercado que a gente tem? Há 10 anos atrás, a contabilidade falava assim, eu cobro no mínimo um salário mínimo. E eu não quero saber. Isso não é um problema. Então, ela sempre teve dinheiro para bancar a ineficiência operacional dela. Então, entrou mais um cliente, contrata mais um, não tem problema. Né? Tem que fazer um cadastro. Chegou no final do ano aqui, não fechou todos os balancetes, não. Paga adicional para o pessoal para eles fazerem, paga de novo para eles fazerem o trabalho que eles tinham que ter feito. Né? Paga por fora. Então, era muito. Por quê? Porque a contabilidade tinha uma margem muito alta. Nos últimos 5 anos, principalmente com o advento da contabilidade online, não que ela tenha influenciado nos clientes, eu acho que ela não afetou, mas ela afetou muito o mercado. E quando ela falou, dá para fazer contabilidade por R$ 49,90, eu não estou aqui entrando no mérito certo e errado, tá? Aconteceu com a mudança de mercado, o honorário médio contábil caiu, tendeu para baixo.
o dinheiro caiu. E aí a contabilidade falou, pô, eu preciso de ter uma performance melhor. O meu cliente, porque assim, a contabilidade online chegou e falou, eu pago, eu entrego guia, declaração e folha. Isso. Mas nada. Aí a contabilidade falou, não, isso é um absurdo, porque eu entrego muito mais. Aí eu pergunto, o que você entrega mais? Ela falou, guia, declaração, folha, E o quê? e não tinha. E ela não tinha. Então, assim, essa transformação do mercado, falou, a contabilidade falou, não, agora eu preciso gerar valor para o meu cliente, para eu justificar por 4 vezes, 5 vezes mais que ele tem no mercado hoje. Né? Só que ela esbarra numa estrutura que ela não aprendeu a performar. Ela não aprendeu a ter um custo baixo operacional, ela aprendeu a entregar. E ela aprendeu a gastar dinheiro com isso, só que ela não tem mais dinheiro para gastar com isso. Qual a melhor maneira de falar isso? Eficiência operacional. Então, na medida que eu tenho eficiência da minha operação, em que minha gestão confere maior eficiência da minha operação, em que eu reduzo o meu custo por entrega, agora eu consigo concorrer com o mercado, agora eu consigo chegar para o cliente e falar, cliente, você quer só contabilidade? Ok, R$ 200 pode me pagar. Agora, eu consigo te entregar muito mais valor, consigo te entregar análise da sua declaração acessória, gestão de estoque, eu consigo implantar, melhorar os seus processos, consigo gerar toda essa estrutura, e aí eu te cobro os 1.000 que eu te cobrava antes. Né? Então, a eficiência processual, o ganho de performance, a estrutura, a redução de custo por entregas que não geram valor para os clientes, são fundamentais para que a gente consiga gerar valor, ser consultivo, mudar a percepção do mercado e contribuir para esse mercado contábil. Então, por isso que a gente, talvez esse seja o tópico mais importante e mais relevante. Se o cliente não percebe valor no que eu faço, eu tenho que ter o menor energia nisso e gerar atividade que gera valor para ele. Porque o fato dele não perceber valor não quer dizer que eu não tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Né? Mas aí eu tenho que ter esse processo automatizado, eu tenho que ter tecnologia empregada, e a gente só consegue chegar nesse nível de automação com maturidade gerencial, com um processo gerencial robusto e maduro, é o que a gente acredita e defende, e é isso que a gente tem, dessa forma que a gente vem atuando nos escritórios contábeis nesses 10 anos aí de experiência. Legal, bacana. Deixa eu ver se a gente tem mais algum aqui. Fernando falou, vamos marcar nossa live. Fernando, vamos marcar nossa live sim. Semana que vem a gente já começa a conversar para marcar nossa live. Tarará, parará, parará. Contabilidade, acho que já atendemos todos aqui. Bacana. Bom, deve estar faltando poucos minutos para encerrar aqui a nossa Espera aí, tem uma participação aqui. O Deraldo está dizendo o seguinte, a linha de produção é resistente, porque as multas são altas. Mais mudança de cultura de processos podem ajudar, inclusive, as obrigações acessórias. É justamente nesse nicho que eu atuo, nesse ramo que eu atuo. Eu falo, é legal contabilidade consultiva? É legal. É legal você usar o balanço como instrumento de decisão, na gestão do negócio? É legal. É legal você ir lá e prestar esse tipo de consultoria para o cliente? É legal, mas você vai prestar consultoria com base em quê? É isso aí. Com base nos números, com base nas informações registradas. Se as informações registradas não refletem a realidade, a sua contabilidade consultiva vai por água abaixo. Uma coisa está intrinsecamente ligada. O básico é o arroz com feijão, que não agrega nada para o cliente, todos os escritórios deveriam fazer, mas você tem que fazer. Tem que fazer bem feito para você ter tranquilidade de fazer as outras coisas, né? E tem que ser bem feito, Antônio. Então, assim, o fato da gente falar que o cliente não percebe valor numa apuração não quer dizer que eu tenho que ter um olhar muito crítico para ela, em que eu tenho que ter a melhor apuração no melhor tempo, em que eu tenho que revisar o regime de tributação o tempo inteiro desse cara. O fato disso não gerar valor não quer dizer que não tem que ser feito e bem feito. Sim. Né? E bem, porque você falou é perfeito, assim, porque é essa consistência que vai permitir que você evolua. É só isso. A diferença é que no passado isso gerava valor. Agora isso virou premissa. Então, se você não é consistente na entrega, não tem qualidade na entrega, esquece, você está fora do mercado. Agora, se você tem isso bem feito, quer dizer que você está
na briga. Agora você tem que brigar. Agora você tem que avançar em relação a essa construção. É. Legal, legal. Gostei do nosso papo, hein, Bruno? Acho que a gente vai ter Muito que bom. fazer outros bate-papos aí, hein? Acho que a gente vai Então, continuar essa conversa sempre aí, à essa prosa. A disposição. gente vai continuar essa prosa aí em outros momentos. Mas eu quero agradecer aí a sua disponibilidade de conversar aqui com a minha audiência, de fazer esse bate-papo, de ter te conhecido quase pessoalmente, né? Porque a Claro. gente só se conhecia por mensagens, né? Através do Sevilha. E agradecer aí você ter vindo bater esse papo aí com a gente na hora do almoço. Legal, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, um prazer imenso. A gente é, é, tem esse contato, né? O Vicente tem. Bruno, você tem que falar com o Antônio, fala com o Antônio, você tem que falar com o Bruno, tá? Nesse bate-bola, acabou que a gente teve essa oportunidade, pelo menos nesse novo normal, de se conhecer pessoalmente. Legal. Mas vamos evoluir, tem muita coisa boa para a gente conversar assim e tá só começando essa parceria. Legal. Vamos ver se a gente consegue programar um pão de queijo aí Sem em Belo dúvida. Horizonte. Aqui é a hora que você quiser. Podcast tem o tempo inteiro. Tá bom, então, Bruno, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Um grande Antônio. abraço aí para a audiência do Bruno, para a minha audiência, obrigado por vocês terem estado aqui com a gente até esse momento. Mandem sugestões para mim, para o Bruno, no direct. Eu estou com um treinamento de GIA EFD, que está com inscrições abertas essa semana, então lá na bio do meu Instagram vocês encontram. E logo, logo a gente volta com outro bate-papo bacana aí. E vou convidar o Bruno para vir conversar com a gente novamente. Sem dúvida. Muito obrigado, viu? Valeu. Um abraço, obrigado a você. Valeu, galera. Bom dia, bom almoço, bom final de semana para vocês todos. Vou fazer uma foto aqui, Bruno. Espera aí. Opa, ficou meu dedão aqui. Aí, depois eu te mando, Bruno. Beleza, obrigado, viu? Valeu. Um Tchau. abraço. Valeu, tchau.